Olá, paz, tudo bem? Meu nome é Gilson, aqui do canal Novas Verdades. Eu quero desde já lhe agradecer por você estar aqui assistindo aos nossos vídeos. Hoje eu quero estar falando sobre como adquirir hábito de leitura. Mas porém, antes de eu iniciar aqui ao nosso assunto, eu quero lhe convidar para você se inscrever no canal, para você deixar o seu joinha, o seu like, dislike, para que você também possa deixar o seu comentário e, se puder, eu lhe agradeço mesmo de coração, compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas para ajudar na divulgação do nosso canal, ok? Vamos lá, primeiro ponto. Como adquirir o hábito de leitura? Primeiro ponto, comece com temas que lhe chame a atenção. Comece com títulos que só de você olhar de repente lhe aguce a curiosidade, lhe encha os olhos. Então, temas ou assuntos que você goste, é claro, pode ser, cada pessoa tem o seu gosto. Então pode ser biografias, eu particularmente amo biografias, eu até separei aqui algumas, por exemplo, história de George Miller, que conta a história de um homem que fundou orfanatos. Aqui, por exemplo, o Contrabandista de Deus, história do irmão André, o fundador da missão Portas Abertas. Tenho aqui uma infinidade de livros que são biográficos. Você pode ler, por exemplo, romances, se você assim o gosta. Você pode ler obras de ficção científica, não importa. O importante é que seja um tema que lhe agrade. Pode ser até um livro de culinária, não importa. Pode começar assim, com HQs, né? Normalmente o adolescente, eu li muito HQ quando era menor. Enfim, HQ, para quem não sabe, por que pode ser que alguém não saiba, mas é histórias em quadrinhos, né? Enfim, então, temas que lhe agrade. Por exemplo, você pode pegar temas, um livro que em cima desse livro foi feito um filme. Para quem não sabe, a maioria dos filmes tem um livro e esse filme foi inspirado nesse livro. Raramente é o contrário, né? Ou seja, foi feito um filme e posteriormente o livro, mas sempre o livro primeiro, depois o filme. Então você pode, de repente, ter um filme que lhe marcou, que, nossa, tocou seu coração, e você vai atrás, procure lá aquele título, né, e o leia, né? Você pode, de repente, se decepcionar, porque muitas vezes modifica bastante, outros são bem fiéis, mas não importa. O importante é que você atrás de algo que lhe chame a atenção. Então, esse é o primeiro ponto. Tema que lhe chame a atenção. Segundo ponto, sempre comece. Isso eu estou falando para quem não tem hábito de leitura. Você quer começar agora, então comece com livros pequenos. Inclusive aqui o do George Miller que eu separei é um livrinho pequenininho, livro de bolso. Então comece com um livro pequeno, um livro fino. Esse aqui deve ter tem acho que 60 e poucas, 67 páginas. Então comece com um livro pequeno. Por quê? Você conclui um livro, nossa, vai lhe encher de alegria, vai lhe dar um entusiasmo. Nossa, acabei de ler um livro, não importa o tamanho. Daqui a pouco você vai pegar outro pequenininho, lê também, e aí você vai ficar alegre, feliz. Nossa, li mais um livro, e assim sucessivamente. Aí, paulatinamente, ou seja, aos poucos, você vai procurando pegar, continue com a ideia de títulos que lhe agrade, mas pegando livros maiores. De repente, aquele livro que lhe agrada logo de cara, você viu que, nossa, é um calhamaço, é gigante. E aí, de repente, você toma um susto, aí você fala, será que eu vou aguentar? Então, por isso que eu falo, deixa ele lá para depois. Comece com livros pequenos. E isso vai marcar a sua vida, que você vai ficar entusiasmado pela quantidade de livros. Eu tenho aqui atrás, isso aqui, esses meus livros aqui atrás, isso aqui não é efeito especial, não é chroma key, é a minha mini biblioteca. Eu tenho mais ou menos uns 500 livros. E eu tenho vários, eu tenho mais de 100 livros pequenos assim, eu os li todos, fora as minhas revistas e tal. Então, assim, comece com livros pequenos, posteriormente você vai passar para livros maiores, como, novamente aqui, esse título tem quase 360 páginas, esse daqui. Então você vai ler um livro desse aqui, isso aqui eu leio hoje em dia, numa semana no máximo eu leio um livro desse tipo aqui, de média de 300 páginas. Então, isso vai lhe ajudar bastante. Comece com livros pequenos, vai lhe entusiasmar. Terceiro ponto, dedicação. E esse daqui eu quero me prender um pouquinho contando uma história que marcou a minha vida. O que acontece? Eu comecei lendo livros lá na escola. Eu tive o privilégio de ser instruído pelos meus professores a ler livros. Então eu comecei com aquela série Vagalumes. Quem não começou com aquela série Vagalumes? Hoje, infelizmente, os nossos filhos não leem. A gente lia os livros e posteriormente nós tínhamos que fazer aquele chamado seminário, as apresentações, onde a gente fazia um resumo do livro para a classe.
E eu lembro que eu li vários livros de literatura brasileira nessa época, José de Alencar, Machado de Assis, enfim. Mas os meus livros, meus primeiros foram realmente os livrinhos lá da série Vagalumes, que eu tenho alguns aqui também. Aí o que acontece? Posteriormente, eu tinha 29 anos, eu entrei na faculdade para fazer teologia. E quando eu estava ali estudando, eu tive um professor chamado Eduardo, que ele tinha 32 anos. Eu 29 e ele 32. E eu achava interessante que ele dava aula na faculdade. Eu falei, poxa, ele é novo, ele é, né? Ele é professor aqui, ele é o mais novo dos docentes ali. E aí, um dia eu conversando com ele, né? Ele falou para mim que da idade dele, aquilo realmente me marcou. E aí eu fui perguntando sobre como que ele chegou aonde ele estava. Ele falava grego fluentemente, era o nosso professor de grego. Ele entendia muito bem também de hebraico, porém o nosso professor de hebraico era outro. Enfim, e aí ele, dentro aí das suas experiências, a gente foi e comprou um livro. Né? Eu até separei esse livro aqui também. Naquela época, eu acredito que até hoje nas faculdades, as editoras vão nas faculdades vender ali os seus livros. Então o preço é muito menor do que na livraria. E eu lembro que eu comprei esse livro aqui, Teologia do Novo Testamento, de Leonardo Gopé. Um livro gigante, quase 600 páginas. E eu lembro que nós compramos esse livro numa segunda-feira, foi quando a editora foi lá. Na quarta-feira, eu lembro que o professor estava um pouquinho mais da metade do livro, estava ali lendo na sala de aula, ele sempre chegava antes da gente. E aí eu, conversando com ele, eu falei, professor, você está lendo esse capítulo aí específico? Ou o senhor já leu todo o livro até? Ele falou, eu já li o livro todo. E aquilo, achei, mas como é que o senhor compramos o livro na segunda-feira, o senhor já está aí já na mais da metade do livro? E aí ele começou a contar o que ele fazia no seu dia a dia. Ele dizia, e detalhe, ele era funcionário da Caixa Econômica Federal e dava aula na faculdade. Ele dizia que todos os dias, sem exceção, ele lê 1 hora por dia. Então ele chegou do seu expediente diário, não importa o horário, ele tirava 1 hora de leitura por dia. Ele dizia que fazia isso desde quando ele iniciou a sua primeira faculdade, que ele tinha mais de 2, ainda lá com seus 18 para 19 anos. Então ele lia todos os dias. Ele disse que quando ele era solteiro, ele tinha o hábito de ler das sextas para os sábados ou de sábados para domingo, ele virava a noite estudando. Eu falava, uau! Mas enfim, essa dedicação dele marcou a minha vida e foi a partir daí que eu comecei a dedicar todos os dias um período para a leitura. Eu leio todos os dias, não importa o que seja. E detalhe, a gente por costume, depois com o tempo que a gente vai adquirindo a leitura, a gente acaba lendo várias coisas, né? Então eu leio revista, eu leio livro, eu leio também o texto bíblico todos os dias. E isso realmente marcou a minha vida. Então, você tem que se organizar e dedicar um período do seu dia para a leitura. Não importa se é 10 minutos, se é 5 minutos, 15, 20, meia hora, não importa. Tem que ser todos os dias, e isso vai lhe ajudar. Então, se organize, diminua a televisão, diminua as redes sociais. Então, sabe, o que a gente perde de tempo lendo coisas nas redes sociais sobre a vida dos outros, vendo status, eu acho incrível, as pessoas ficam horas vendo a vida dos outros ali passando, é algo que não vai acrescentar em nada na questão do seu intelecto, do seu crescimento pessoal. Então se dedique à leitura diariamente, tá? Eu poderia aqui, esse aqui é o terceiro ponto, tá? Esse é o terceiro ponto. Eu poderia acrescentar aqui um quarto ponto, que é a questão, veio aqui agora na minha cabeça, tá? Qual que seria esse quarto ponto? É o bônus agora, bônus track. Aquela coisa de cansar. Quem já tentou fazer a leitura e fala assim, nossa, eu começo a fazer a leitura e minhas vistas começam a cansar e me dá sono. O que você faz quando acontecer isso? Simplesmente pare de ler e ande um pouquinho, vá tomar um copo d'água. Sabe, é só isso, é porque você não está acostumado, a sua vista cansa, isso é normal, não é? Ah, mas toda vez que eu leio me dá sono, isso é normal, todo mundo, até quem tem hábito de leitura, dá sono. O que você faz? Para um pouquinho. Essa paradinha é o suficiente para dar aquela aliviada nos seus olhos e aí você retomar a sua leitura. Porém, retome a sua leitura,
tá bom? Então a vista cansou, vai lá, para um pouquinho, coisa de minuto, vai ali, toma uma água, dá uma caminhada, mude o foco um pouquinho, fecha o livro e aí depois você retoma novamente e você vai conseguir ler muito. Eu já li livros de sentar assim, eu falei, eu vou ler esse livro aqui, começar a ler, a história ser intrigante, forte, marcante, eu ler o livro todo numa sentada em 4 ou 5 horas, livros de 100 páginas, mais direto. Isso é questão de hábito. Eu já li livros maiores o dia inteiro, de tirar o dia inteiro e ler. Você fala assim, eu não faz nada, eu faço. Mas enfim, já teve dias de eu estar de folga e eu começar a ler e eu simplesmente me dedicar o dia inteiro ali à leitura. Então aí você vai chegar num ponto que você vai começar a ler livros maiores, como esse aqui que eu peguei aqui como exemplo, a História dos Hebreus de Flávio Josefo, um livro de mais ou menos 1000 páginas, né? E esse livro aqui está entre os melhores livros que eu já li na minha vida. Inclusive, já aproveitando aqui, eu vou fazer posteriormente alguns vídeos falando de livros que eu já li, comentando eles, né? Eu creio que vai ser interessante para ajudar quem talvez queira ler esse título, tá bom? Esse, quem sabe os demais aí que eu venha mostrar, tá ok? Deus abençoe sua vida, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo, até a próxima, e como eu disse aí, nos ajude compartilhando ele no nome de Jesus, tá bom? Um abraço, fique com Deus, tchau, tchau.